essa esse discernimento do que essa tensão que existe hoje, ela é necessária para o pensador cristão produzir uma filosofia que tenha a coragem de abarcar todos os aspectos da filosofia analítica e, ao mesmo tempo, abranger todas as questões substanciais. Que estão no interior dessa filosofia, que é a filosofia para a igreja, que é para uma proposta para o mundo do Ocidente, para a cultura cristã ocidental. Porque a igreja, de certa maneira, ela é a cultura ocidental. O cético, de certa maneira, ele está na igreja, mas ele está na igreja como cultura. A cultura não é uma imposição, a cultura é uma vivência. A cultura, ele é algo maravilhoso no sentido de que ela é construída dentro de um espírito de sinergia de uma humanidade que está enlaçada em uma continuidade de comunidade, de coletividade. Não é possível estar dentro da cultura e fora da cultura ao mesmo tempo. Por isso a filosofia abrangente que é para a igreja, ela também é para o mundo ocidental. Porque o sistema da razão, ele é compreensível para o ser humano, não importando os seus pressupostos. Quem determina a filosofia abrangente é a qualidade dos argumentos, é o raciocínio válido, são proposições. É o argumento válido, é o raciocínio válido. Então, essa cultura, essa proposta, ela abrange uma universalidade de princípios que abarcam essa vastidão, como aconteceu na modernidade. Houve a filosofia da política, os contratualistas, os contratualistas, o estabelecimento da democracia liberal ocidental. Fundamentação da ética em Kant, a ética de Hegel, a ética que já estava em Aristóteles, a estética, a filosofia da arte, a importância da estética para o romantismo. Então, a filosofia cristã, quando ela prova a existência de Deus, ela avança para todas as coisas, um sistema, uma teoria de tudo dentro da filosofia. A partir da lógica, a partir dessa epistemologia, que é o que pode ser conhecido
O que é verdadeiro no mundo? O que é o conhecimento verdadeiro? O que é uma crença válida? Qual a diferença entre crença e conhecimento? Aí o filósofo ele pode dizer, bom, eu quero fazer pesquisas sobre a existência de Deus, é a parte que eu acho mais importante. Eu vou continuar fazendo. Não os filósofos, vamos dizer assim, essa mensagem, essa aula está sendo feita em 2022. Então, nós temos muitos filósofos que no passado nos ajudaram a entender os sistemas do século XX, dos filósofos que estão provando a existência de Deus. Mas hoje pode surgir filósofos que, a partir desses fundamentos, eles começam a expandir. Mas aí alguém pode falar, não, eu quero fazer só apenas falar o que o Plantinga falou, o que Alston falou, e pronto, eu não estou interessado em espiritualidade. Bom, a minha opinião é que você vai continuar sendo relevante para a academia. Você não precisa necessariamente ter esse sonho, esse projeto. Que, por exemplo, Kant falava de uma abrangência, de um sistema universal, que não se estenda a um esboço rápido, um sistema que Hegel, por exemplo, vai fazer. Você não tem a obrigação de ter essa convicção, esse chamado filosófico. Até mesmo porque a filosofia de Plantinga, ela é muito vasta. Durante muitos anos vai ser vasculhada. Mas haverá também pensadores filósofos que irão continuar essa revolução. Porque se Kant falava da revolução copernicana da filosofia, Alvin Plantinga ele vai fazer uma revolução lógica e epistemológica da filosofia. E essa revolução ela continua. Por quê? Porque a igreja, ela não é apenas... A igreja ela é diferente de uma sinagoga. Ela é diferente de uma mesquita. O entendimento da igreja é algo que necessariamente tem a ver com o mundo espiritual. Isso é muito óbvio. É só ler, por exemplo, Efésios 1. É uma coisa tão clara, que para você ignorar a importância da igreja como realidade espiritual, você precisa ter uma visão muito naturalista da história. Tomás de Aquino, por exemplo, ele achava que Deus não poderia ser totalmente conhecido a não ser por analogia. E eu vejo isso como uma influência de Pseudo Dionísio com a sua teologia apofática de raízes herméticas no pensamento de Tomás de Aquino, que foi influenciado, mesmo sem saber o que era profundamente o neoplatonismo, porque Aristóteles, ele estava mais interessado em Aristóteles. Então não foi consciente essa influência, não foi uma coisa assim, bom, eu vou colocar um elemento hermético aqui na minha filosofia. Não, ele foi influenciado sem investigar o que era o neoplatonismo em sua mais pura determinação, porque nunca houve essa investigação na história da filosofia, ou pelo menos até hoje eu desconheço uma investigação profunda sobre o neoplatonismo até hoje. E a diferença do espírito do neoplatonismo para o cristianismo. Porque imagina uma cena, vamos imaginar uma cena.
se o filósofo lá está fazendo uma tese e o tempo todo surgirem novos filósofos que vão apenas entender questões naturalistas, mas sempre deixando de lado questões espirituais. Bom, eu vou admirar esses filósofos. Porém, a cultura ocidental cristã é grande demais para ter uma diversidade. Há pessoas que vão também abarcar outras esferas dentro das possibilidades dessa construção de uma filosofia que está apenas começando. Faz menos de 100 anos que Alvin Plantinga escreveu God and Other Minds, Deus e Outras Mentes, que começou a filosofia realmente cristã hoje, da contemporânea. Faz menos de 100 anos. Alvin Plantinga, graças a Deus, está vivo. É recente. Está apenas começando. Mas agora, juntamente com essa perspectiva da lógica, porque a lógica é tudo. Sem a lógica, hoje, sem você estudar a lógica, não tem sentido você fazer uma filosofia de impacto. Mas, se você ignorar a dimensão espiritual e achar que é miticismo irracional, provavelmente você nunca leu João da Cruz. Hegel criticava o ateísmo. Schelling não era ateu. Whitehead não era ateu. Se os filósofos imanentistas não são naturalistas, por que o cristão ele precisa ser cético em relação ao mundo espiritual como se ele fosse necessariamente irracional? Porque essa é a proposição do iluminismo, de Kant, de Voltaire. Anthony Flew vai ser, depois de ateu, vai virar um deísta. O deísta ele acredita que Deus existe, mas ele não acredita no mundo espiritual. Então, se você é um filósofo e acredita no mundo espiritual, você está sendo irracional. Kant ele exaltava a razão mais do que qualquer filósofo antes dele. Mas Hegel, ele diz que esse ateísmo é como se fossem migalhas, esse ceticismo. Hegel ele olha para Hume como se fosse, bom, você está buscando coisas que essa filosofia de hoje ela está tão árida que nós precisamos de um novo avivamento, de uma nova espiritualidade. Só que não é a espiritualidade da igreja. Hegel está propondo uma espiritualidade parecida com o panteísmo, mas não é o panteísmo. É muito mais sofisticado. O panteísmo é Spinoza. Hegel ele não está satisfeito com Spinoza. Ele sabe as contradições do panteísmo. Ele está indo além. É o imanentismo filosófico. Então, o imanentista ele pode abranger essa espiritualidade, esse Deus que põe a si mesmo, que se desdobra a realidade que é razão. Tudo que é real é racional. Esse Deus que se põe a si mesmo e ao se pôr a si mesmo, ele produz seres finitos. E ele se conhece, ele volta a si, em si e para si mesmo, a partir do conhecimento daquilo que é posto. Mas o cristão, ele não pode fazer espiritualidade. Quem pode abarcar questões metafísicas é Whitehead, que era um lógico, que escreveu junto com Russell que era ateu, escreveu junto com Russell o Princípio e a Matemática. Ele está abordando questões de uma certa espiritualidade.
Whitehead. Mas o cristão não pode. Ele precisa ser cético. Então, quando a gente olha João da Cruz e lê sobre a noite escura, a gente está falando de coisa séria no campo da espiritualidade. Quando a gente lê o tratado Noite Escura, depois a gente lê em seguida o tratado, ou melhor, quando a gente começa a ler o tratado Subida do Monte Carmelo, depois em seguida a gente lê Noite Escura, tratado Noite Escura, depois o terceiro tratado, Cântico Espiritual, e depois o quarto tratado, Grande Tratado, Chama Viva de Amor, nós vemos uma espiritualidade que nunca existiu na história. Você pode ler, por exemplo, A Imitação de Cristo, que é atribuída a Tomás de Kempis, mas acredita-se que não foi Tomás de Kempis que escreveu. Você pode ler a grande Teresa de Lísio. Você pode ler as cartas de Teresa de Calcutá, que falava da escuridão, da noite escura, mas nunca compreendeu profundamente João da Cruz. Você pode estudar Catarina de Siena. Você pode estudar Faustina Kowalska, que vai falar sobre a misericórdia, Jesus misericordioso. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Mas o doutor místico da igreja é João da Cruz. Se uma pessoa lê todos esses 4 tratados de João da Cruz, ler mais de uma vez, estudar e entender João da Cruz, e depois me falar, eu não vejo sentido na mística e na espiritualidade. Eu acredito que você tem que provar a existência de Deus e abarcar questões que eu acho que são concretas, palpáveis. Eu não acredito tanto em questões que vão além dessa experiência possível, pensando mais ou menos como Kant. Bom, eu vou falar, pelo menos ele leu o João da Cruz e ele entendeu assim. Mas se a pessoa não leu o João da Cruz, então ela não sabe o que ela está perdendo. E não basta ler João da Cruz. Se você ler João da Cruz, você não entende João da Cruz. Você precisa estudar João da Cruz. João da Cruz, o principal conceito de João da Cruz não é a noite escura, que ele mesmo concebeu como conceito. Não é a noite escura, é a união mística. A noite escura é apenas um caminho para a união mística. Teresa de Calcutá ficou apenas na noite escura. Ela não entendeu João da Cruz. Isso é muito vasto. O próprio Kant falava, há aqui um mistério, né? Ele falava, por exemplo, que ele fala da profundidade, lá na sua prefácio, né? De uma certa metafísica que existia no tempo dele na Alemanha. Aqui na página 31, da mesma edição já citada, na parte 1 dessa aula. Na execução do plano que a crítica prescreve, isto é, no futuro sistema de metafísica, teremos então de seguir o método rigoroso do célebre Wolff, o maior de todos os filósofos dogmáticos. Wolff foi o primeiro que deu o exemplo e por esse exemplo ficou sendo o fundador do espírito de profundeza. Que espécie de ceticismo é esse de Kant? Ele está falando de profundeza.
Um filósofo analítico tem um orgeriza, um positivista lógico ficaria espantado com um termo desse. Espírito de profundeza, até hoje ainda não extinto na Alemanha. Kant, ele fala, há aqui, pois, um certo mistério cujo descobrimento tão só pode fazer seguro e digno de confiança o progresso do campo ilimitado do conhecimento. Um certo mistério. Muito cético esse Kant, né? Kant é muito complexo. Não dá para estabelecer Kant com um livro de 200 páginas para explicar o sistema de Kant, né? Eu mesmo não sou especialista em Kant. Kant é muito vasto para ser considerado, ele simplesmente tem uma crítica que vai restringir a metafísica, então ele é um deísta que não acredita em nada espiritual. Kant é muito complexo. Ele é muito vasto. Ele está falando de profundidade de Wolff na Alemanha. Isso é romantismo. É idealismo. Não tem nada a ver com o ceticismo de Hume. Tem mais fé nisso do que no cristianismo. O imanentista ele tem mais fé do que o próprio cristão. Ele é mais místico do que o próprio cristão. Cristão, assim, no senso comum. Não estou falando dos místicos. Não estou falando de João da Cruz, de Teresa de Ávila, Teresa de Lísio. Mas o cristão comum, ele não tem tanta fé quanto o idealista alemão, quanto o romântico, quanto Goethe, quanto Schelling, Hölderlin. Você vê o esforço que eu preciso fazer para convencer que o mundo espiritual, que o mundo sobrenatural, ele pode ser falado em filosofia de uma forma rígida. O esforço que eu preciso fazer, por quê? O cristão, o filósofo cristão, ele parece ser necessariamente árido. Todos nós somos assim. Todos nós temos períodos de ceticismo. Todo cristão profundo ele passa por ceticismo. Eu já passei por isso. Mais de uma vez, várias vezes, por períodos severos de ceticismo. É a experiência da noite escura, em alguns casos, também. Isso ocorre na noite escura, embora na maioria das vezes o ceticismo não é a noite escura. Teresa de Calcutá passou por um período severo de ceticismo por muitos anos. Mas ela não era cética em sua essência. Porque, de certa maneira, nós estamos influenciados pelo pentecostalismo que simplifica o sobrenatural. Quer dizer, então nós vamos por sobrenatural. Então tá bom, Anderson, eu vou seguir sua tese. Nós vamos acreditar que temos que ver milagres o tempo todo. Então toda hora está tendo milagre. Os mortos estão ressuscitando. Os dons da igreja são uma coisa assim, coisa mais importante, né? É isso que Paulo estava falando, né? Que os dom de línguas e tal. Mas não é esse o aspecto da mística, da espiritualidade. Quando falamos do sobrenatural, não significa que a evidência da manifestação de Deus ela acontece o tempo todo. Que Deus intervém na história o tempo todo. Eu estou falando, por exemplo, que se nós formos extremamente áridos, faz mais sentido escrever sobre a existência de Deus do que, por exemplo, orar. Para que eu vou orar? Deus, ele é uma coisa natural, ele criou o universo. Mas nosso mundo ele é muito prático, pragmático.
Eu tenho medo de entrar no irracionalismo do misticismo. Bom, a palavra misticismo, ela pode significar muitas coisas, mas a mística cristã, ela é uma coisa que não tem nada a ver com o irracional. Por isso que é importante ler João da Cruz. Porque se a pessoa não ler João da Cruz, ela nunca vai saber o que eu estou falando, o que é mística, o que é uma mística racional. Então não tem como entender. Você falou sobre grande guerra. O que significa grande guerra? Você falou do conhecimento do bem e do mal. Isso é Gênesis 1. Mas o que isso tem a ver com hoje? Com 2022, com o século 21? Bom, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se você é uma pessoa que apenas entende a experiência cristã de uma forma deísta, então você não está tão longe de Voltaire e Anthony Flew. A filosofia cristã está apenas começando. Não tem como você construir uma filosofia sem provar primeiro a existência de Deus. Sem considerar que Alvin Plantinga é o nosso maior filósofo para a igreja. Mas daqui 200 anos não vai ter apenas Alvin Plantinga. Daqui 300 anos não vai ter apenas Alvin Plantinga. Vai existir também outros filósofos cristãos que vão continuar o seu legado. Continuando a provar a existência de Deus, mas também propondo aquilo que Kant falava, a profundidade, o mistério. Bom, não é apenas para os imanentistas, é principalmente para os transcendentalistas. Spinoza acreditava que Deus é a natureza. Nós acreditamos que, do ponto de vista da filosofia, da própria lógica, o próprio conceito de Deus, ontologicamente, pressupõe algo que está fora do universo. Uma criatura finita pode alcançar muita força. Mas uma grande guerra não pode ser vencida contra um Deus transcendente porque ele é infinito. Se os anjos existirem, não existem anjos infinitos. Não existe uma guerra contra Deus. No sentido de igualdade de potência. Não tem como uma realidade infinita ser subjugada por uma realidade finita.
Jesus conceda discernimento. Àqueles que vão estudar nas próximas décadas no campo conceitual ideológico. Abra os olhos. Tosca, personagem da ópera de Puccini, diz: eu vivi para a arte e para o amor.